notícias na nossa página do UOL, tem uma entrevista, a gente estava falando sobre Bolsonaro agora há pouquinho, tem uma entrevista aqui feita pela nossa colega Letícia Casado com ele, Valdemar Costa Neto. Ele tem falado bastante, né, Josias e Sakamoto, nos últimos tempos, tem falado sobre os caminhos da direita, tem falado sobre os planos para 2026. Eles estão atuando muito, eles olham as eleições de 2024 como um exercício para 2026, e nessa entrevista a Letícia Casado, ele diz que se Bolsonaro for preso, ele lança poste que ganhará em 2026. Essa foi a frase do Valdemar Costa Neto. Ele diz que está negociando, inclusive também, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, a votação do projeto de anistia aos presos do 8 de janeiro, incluindo uma emenda que possa livrar Bolsonaro. Bolsonaro está inelegível, como já sabemos, por 8 anos, e eles estão costurando isso lá na Câmara dos Deputados. Em caso de condenação, Valdemar ainda vislumbra que o capitão político de Bolsonaro mostre a sua força. Aí ele disse, abre aspas, o Bolsonaro vai ser candidato. Sabe por quê? Se prenderem o Bolsonaro e ele lançar um poste para a presidência da República, e aí? Aí ele diz, é assim, a possibilidade de que ele fique fora da disputa tem aliado todas essas expectativas de quem seria esse poste. E aí ele disse, Tarcísio é aliado 100%, não tem problema nenhum. Ele é Bolsonaro roxo. O poste, no entanto, não seria a primeira-dama Michele Bolsonaro. Disse o Valdemar, ele não quer a Michele em cargo executivo. Ele já falou para mim, porque ela não tem experiência de administração, de lidar com essas coisas de pessoal é difícil, coisa de político e tal. E é verdade, ele não quer Michele. Então aí eles estão pensando, quem seria esse poste, hein, ô Josias? O primeiro da fila dos postes é o Tarcísio de Freitas, né? Mas é muito curiosa a entrevista do Valdemar, e as entrevistas do Valdemar, as mais recentes, e você tem razão, Fabiola, ele tem falado muito nos últimos dias, elas são interpretadas com maior precisão quando são lidas nas entrelinhas. É preciso ler o que diz o Valdemar a partir das entrelinhas. Dias atrás, ele deu uma entrevista dizendo que, na hipótese de o Bolsonaro não conseguir reverter a sua inelegibilidade, o PL e os seus radicais precisariam dialogar com o centro, porque desse diálogo com o centro dependeria o êxito eleitoral em 2026. Então, ele, nesta entrevista, lida nas entrelinhas, ele está dizendo, olha, é improvável que a inelegibilidade venha e eu preciso preparar o terreno para que esse radicalismo que levou o PL a crescer a partir da interferência do Bolsonaro, esse radicalismo tem que ser atenuado, porque nós precisamos conversar com o centro. Agora ele diz, se o Bolsonaro, na hipótese de o Bolsonaro ser preso, ele lança um poste e estará resolvido o problema. Aqui, nesta entrevista, que está aí no UOL hoje, lida também nas entrelinhas, ele está dizendo, olha, o Bolsonaro pode ir para a cadeia e nós vamos ter que buscar um nome alternativo. Ele fala em poste no pressuposto de que o prestígio do Bolsonaro seria suficiente para eleger qualquer um, mas ele se esquece, Fabiola, que o Bolsonaro não conseguiu eleger a si mesmo em 2022. Ele fez uma presidência tão precária que ele não conseguiu se reeleger. Aliás, se tornou o primeiro presidente a não obter este feito, o feito da reeleição, desde que o Instituto da Reeleição, foi criado no Brasil. Então, alguém que não conseguiu reeleger-se vai conseguir eleger a um terceiro? Quer me parecer, Fabíola, que o eleitor brasileiro está mais consciente do que isso. A direita, o conservadorismo, pode até chegar à presidência da República, mas terá que apresentar um candidato que tenha desempenho para isso, que consiga dialogar com esse pedaço conservador do eleitorado e também com o centro, como já vislumbrou o Valdemar Costa Neto, né? E até o Lula está pressentindo, Fabíola, o Lula que, com o prestígio adquirido em mandatos anteriores, elegeu vários postes, elegeu o Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, numa época que o Haddad tinha um perfil de técnico, elegeu depois
a Dilma Rousseff, presidente da República, reelegeu a Dilma Rousseff. O próprio Lula está pressentindo agora, nesta eleição municipal, que ele já não consegue eletrificar assim tão facilmente os postes da sua predileção, Fabíola. Então, o eleitorado brasileiro também amadurece, né? Mas o que é interessante e importante notar nas entrevistas do Valdemar Costa Neto são as entrelinhas. Numa primeira entrevista, ele disse nas entrelinhas que não será tão simples obter a anistia que livre o Bolsonaro da sua inelegibilidade. Nesta nova entrevista, ele está dizendo que, sim, é possível que o Bolsonaro chegue a 2026 na cadeia. Nós vamos precisar procurar uma alternativa. Isso é que o Valdemar está dizendo nessa entrevista. Bom, é claro que essas declarações, né, a gente está aqui ouvindo esse discurso declaratório do Valdemar, ele defende o grande, a estrela dele, do partido dele, que é o Bolsonaro, né, e aí ele diz que o Bolsonaro pode, inclusive, lançar um post que ele consegue. E ele, nessa entrevista com a Letícia Casado, que ele concedeu a Letícia Casado, ele fala, inclusive, da força de Bolsonaro nas eleições desse ano. Diferentemente do que disse Malafaia, que disse que Bolsonaro é uma porcaria de líder, que ele falou isso a Mônica Bergamo, o Valdemar valorizou a participação de Bolsonaro. Disse que se o Bolsonaro tivesse um jatinho, ele teria feito muito mais prefeitos e colocado muito mais gente no segundo turno. O que ele disse a Letícia, ao Valdemar, foi o seguinte: o Bolsonaro mostrou nessa eleição, o partido fez o maior, mostrou força nessa eleição, o partido fez o maior número de votos para prefeito. Estamos em 9 capitais no segundo turno. Tudo isso nós devemos a Bolsonaro. Se não fosse ele, esquece. Bom, o PL conquistou 510 prefeituras no primeiro turno, 10% dos municípios do Brasil. Os prefeitos da legenda receberam aí 15 milhões e 600 mil votos. E o partido está no segundo turno em 9 das 15 capitais. Mas o partido que mais elegeu prefeituras foi o partido de Gilberto Kassab, que a gente já falou com ele aqui, inclusive, que foram 878 prefeitos eleitos, mas com um número menor de votos, 14 milhões e 300 mil votos. Essa força aí de Bolsonaro que Valdemar diz, Sakamoto, é tudo isso mesmo? Até um poste escolhido por ele seria eleito? Não, de maneira alguma. O Valdemar, é claro, ele está querendo valorizar o material que ele tem na mão neste exato momento. Ele está querendo valorizar o Bolsonaro como puxador de votos, né? Como uma pessoa que ele consegue, inclusive, manter lá no cercadinho, né? E olha, vem para cá, puxa voto aqui, puxa voto ali, me ajuda a ampliar o número de cadeiras aqui, de prefeitos ali, né? Para o Valdemar interessa instrumentalizar o Bolsonaro até o limite, né? É claro que não é fácil. Se fosse fácil, Lula, que estava em primeiro lugar nas pesquisas em 2018, teria transferido totalmente seus votos para Haddad. Lula estava à frente de Bolsonaro. Aí Lula, nas pesquisas, né? Aí Lula sai, é retirado, né? É preso. Haddad entra como representante, e o Lula consegue transferir muita coisa para o Haddad. O Haddad vai de 2, 3, 4% lá para cima para o segundo turno, só que não é suficiente para ganhar de Bolsonaro. A mesma coisa também, se a economia, a palavra-chave para 2026, Fabíola, é economia. Se o PIB estiver bem, emprego estiver bem, renda estiver bem, e principalmente poder de compra da classe trabalhadora estiver bem, o pessoal pode não estar morrendo de amores, mas vai votar no Lula. E o Lula não é o PT, o Lula está acima do PT. Né? E tem um monte de partidos que vão de Lula também, porque Lula não é PT, Lula nesse ponto é suprapartidário, né? Para uma série de partidos. E Valdemar sabe disso. Tanto é que o grande, tipo, que um dos grandes articuladores do próprio Tarcísio, que é o Kassab, secretário dele e tudo, fala cara abertamente, pela gente, segura o Tarcísio nessa eleição e na outra ele vai ser imbatível. Ele tem que ir de novo para governo. Né? E o que acontece é que a força do Bolsonaro, só para terminar, Fabíola, tem sido questionada nessas eleições, sim. Você vai pegar em Curitiba, o bolsonarista batendo de frente, o Bolsonaro batendo de frente com o Ratinho Júnior, entre o Pimentel e a Grêmio. Né? Você vai pegar outros locais, você também tem essa batida de frente. Em Goiânia, você tem os candidatos do Ronaldo Caiado e o candidato do Bolsonaro.
batendo de frente também. Então não é tão simples. O bolsonarismo está recebendo, na verdade, pancada, está sendo emparedado por outros nomes da direita, que não estão simplesmente aceitando Bolsonaro como líder em conteste. Por quê? Porque quem tem voto, quem recebe voto, tem poder. Quem não tem pode manter uma influência, mas a influência é limitada. O potencial, a probabilidade, a expectativa de poder futuro é uma das mais fortes formas de poder, de gerar coligação. Bolsonaro tem isso de forma limitada, 8 anos, né? Então, Valdemar vai toreando, concordo com o Josias, tem que ler nas entrelinhas, Valdemar vai toreando o seu instrumento enquanto isso. Só um pequeno detalhe, extremamente machista, sabe? Essa colocação a respeito da ex-primeira-dama e diretora do PL Mulher, Michele Bolsonaro, né? Bolsonaro não quer Michele, né, para executivo, ela talvez dessa para senadora, né? Mas Bolsonaro não quer para executivo. Bolsonaro tem que querer ou deixar de querer o futuro da Michelle, né? A Michelle já se colocou como personagem, como atriz política no meio desse processo todo, né? Então, com todo respeito a Valdemar e todo respeito a Bolsonaro, quem tem que querer, quem tem que deixar de querer neste momento é Michelle, né? Não Jair. Você sabe que eu tava esperando você falar isso, né? Porque eu falei assim, se nenhum dos dois falarem sobre isso, eu vou ter que falar. Porque, assim, não tem coisa mais insuportável do que um homem virar e falar assim, eu não quero que ela vá, né? Não importa de quem nós estamos falando, né? Assim, aí eu acho que aí é muito importante separar uma coisa da outra, né, Sakamoto? O que você acabou de dizer é muito importante. Você falou, o Bolsonaro não tem que querer nada. Você, como um analista político, você pode falar sobre as capacidades de Michele Bolsonaro, ou o que ela já mostrou até aqui, de assumir um cargo como esse. Quer dizer, seria uma candidata preparada? Isso a gente pode falar sobre homens ou mulheres. Mas ele, como marido dela, dizer que não quer que ela seja, é um ato total de machismo, né? É bizarro, Fabiola, porque no final das contas, aquilo que você está falando, a gente pode, como analista, falar, mas você critica a Michelle aqui, critico a Michelle, critico uma série de outras pessoas, discuto a respeito de competência. Ah, não, mas o Bolsonaro estava falando que ela não é preparada. Pelo amor de Deus, olha a quantidade de gente despreparada também que o Bolsonaro abraça, né? Tem um monte de candidato a prefeito aí despreparado que o Bolsonaro abraça com amor para levar até a vitória. Então é o seguinte, é uma questão da primeira-dama suplantando o Bolsonaro. O Bolsonaro é inelegível, a primeira-dama não é. E aí que tá, a questão técnica dela, se ela é uma boa ou é ruim, tem que ficar para os analistas, para os partidos, para tudo isso mais, não para o marido, né? Isso é o fim da feira, Fabiola. Mas ao mesmo tempo, isso mostra uma coisa muito grande, uma insegurança por parte de Bolsonaro gigante, né? Quem é seguro de si, das suas obras, da sua biografia, do seu passado e por que não dizer do seu futuro, não tem medo de ninguém fazendo sombra a ele, né? Agora, Bolsonaro tem medo da própria sombra. E você, Josias, como é que vê essa declaração do Valdemar, né? Na verdade, o Valdemar falou as aspas de Bolsonaro, quando ele diz que ele não quer que Michele seja candidata à presidência da República, né? E aí eles estão escolhendo um poste. Então o poste não vai ser Michele, porque Bolsonaro não quer Michele, porque ela não está preparada para um cargo como esse, isso nas palavras de Bolsonaro. Isso daí pode ser interpretado aí de dois jeitos, né, Josias? Sem nenhuma dúvida, é uma frase machista, não é? Agora, na família Bolsonaro, tudo está ao contrário, né? E o Valdemar fala isso, do modo como falou, porque a própria Michele se coloca numa posição subalterna, né? No ano passado, quando se confirmou a declaração de inelegibilidade do Bolsonaro por parte do Tribunal Superior Eleitoral, a Michele se manifestou. E ela disse que eh, a, a decretação da inelegibilidade do marido não interrompia ou não deveria ser celebrada pelos adversários. E ela disse, não, registrou, está por escrito nas redes sociais, estou às suas ordens, meu capitão, como a informar que, se ele concordasse, ela poderia ser uma alternativa ao marido que ficou inelegível. Então, ela se coloca sempre nessa posição subalterna, embora na atitude ela não seja tão subalterna, né? Está lá recebendo salário, inclusive do PL, para
liderar, coordenar essa unidade do partido, que é o PL Mulher. Tem participado, menos do que se esperava, mas tem participado de campanhas eleitorais. Ainda outro dia esteve em Belo Horizonte para apoiar o candidato bolsonarista que está concorrendo lá à Prefeitura de Belo Horizonte, né? Então ela tem uma atitude muito proativa, mas no declaratório ela se diz apenas uma ajudadora do marido, fazendo uma leitura, a meu ver, equivocada do texto bíblico, né? E em relação a essa questão de considerá-la ou não uma alternativa presidencial, ela própria, quando teve a oportunidade de se manifestou dessa forma, como eu estou relembrando aqui. Estou às suas ordens, meu capitão. Então, ela adotou uma posição de submissão que orna com essa manifestação do Valdemar Costa Neto, que é machista até a medula. Bom, para quem quiser a entrevista completa, tá aqui na nossa página do UOL, a entrevista de Letícia Casado sobre as declarações de Valdemar em relação a justamente ele se dizer aí pronto. É impressionante essa força também que ele fala, né, ô Josias? O Sakamoto estava falando sobre isso, rapidamente, a gente tem um minutinho só, mas assim, em relação a essa força que ele diz de Bolsonaro no primeiro turno e no segundo turno, ele é forte desse tamanho que o Valdemar diz? Não, se a eleição em São Paulo serviu para alguma coisa, foi para mostrar que o conservadorismo não se confunde com o bolsonarismo, né? O eleitor que votou no Bolsonaro em 2022 fez o que bem entendeu no processo eleitoral de São Paulo, a revelia do Bolsonaro. O Bolsonaro ficou zigue-zagueando entre o Nunes e o Marçal, e esse eleitor que votou nele em 2022, foi para o lado que quis, como bem entendeu, né? Então mostrou esse processo. Bolsonaro colocou alguns candidatos no segundo turno, vamos ver se vão ganhar ou se não vão ganhar. Então, tá em Fortaleza, por exemplo, há uma disputa bem polarizada entre um candidato do Lula, outro do Bolsonaro. Vamos ver como vai terminar esse processo eleitoral, mas hoje está muito claro que o conservadorismo já não se confunde com o bolsonarismo, e a força do Bolsonaro, que é ainda uma liderança importante na política brasileira, ela foi bem atenuada depois que ele deixou a presidência da República, Fabiola. É isso, ó, a gente está falando bastante sobre eleição,